Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje o Vejam Só se sente profundamente honrado. Nós vamos fazer a entrevista com o homem que em todo o planeta Terra é o responsável pela manutenção e guarda dos manuscritos do Mar Morto. Simplesmente a maior, ou pelo menos uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos. E ele está no Brasil e nos concedeu uma entrevista exclusiva. Talvez você não saiba qual a importância dessa descoberta ou desses documentos, né, que datam desde o primeiro século da era cristã e até recuando um pouquinho antes de Cristo. Documentos fundamentais para que possamos conhecer e compreender aquele período conturbado da história, o período onde viveu o Senhor Jesus, onde viveram os apóstolos, onde nasceu a igreja cristã, né, a partir do judaísmo, com influência direta da filosofia grega e romana, já que o Império Romano era dono do mundo naquela época. Muita coisa a gente vai poder aprender hoje, tenho certeza que você vai gostar bastante. Está no ar o Vejam Só. Olá, com muita alegria e em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, iniciamos essa edição histórica do programa Vejam Só. Pela primeira vez, recebemos aqui nos nossos estúdios o curador do Museu de Israel, onde funciona, né, o templo sagrado, vamos chamar assim, onde se abrigam os manuscritos do Mar Morto, os documentos originais descobertos mais ou menos na época de 1947, lá nas ruínas de Qumran, ou nas cavernas de Qumran, melhor dizendo. Professor Dr. Adolfo Reutemann, seja muito bem-vindo, paz e graça. Um prazer. O senhor fala português bem? O senhor é portunhol. Qual é a sua nacionalidade? Eu argentino e israelense. E desde 1980 estou vivendo em Israel. Y desde 1994, los últimos 24 años, estoy servindo como curador de los manuscritos do Mar Morto e diretor de Santuário do Livro do Museu de Israel. Muito obrigado pela presença do senhor, que essa sua visita seja profundamente recompensada pelo nosso Senhor. Conosco hoje, nos ajudando nessa entrevista, o Dr. Ariel Horovitz, que você já conheceu aqui numa entrevista também bastante empolgante, ele que é do Instituto Moriá de Israel, né, que é um dos institutos que preserva a história de Israel e a sua influência na cultura e vice-versa. Muito obrigado por ter voltado, Dr. Ariel, seja muito bem-vindo, paz e graça. Um prazer estar aqui, muito obrigado. Ele também é argentino, né? Então, se a gente não conseguir se entender bem com o Dr. Adolfo Reutemann, meu hebraico está muito enferrujado. Então, o Dr. Horovitz nos ajuda na tradução e na nossa entrevista. Mas vamos lá para a matéria de abertura que apresenta a importância fundamental daquilo que nós vamos conversar hoje. Vejam só. Você, telespectador inteligente que acompanha o Vejam Só, com toda certeza sabe o que são os manuscritos do Mar Morto, correto? Não? Bom, então, pelo menos, ainda que não consiga explicar, já ouviu falar sobre o assunto, certo? Também não? Se a sua resposta foi não para essas duas perguntas, não fique chateado. Você não está sozinho nessa. Muitos cristãos brasileiros não sabem explicar ou ainda nem ouviram falar sobre esses manuscritos. Se você conhece sobre o assunto, então é bom ficar ligado também, pois hoje iremos explorar muito sobre o tema. Primeiro, algumas explicações. A primeira descoberta dos pergaminhos do Mar Morto ocorreu em 1947, em Qumran, uma aldeia situada a aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém, na costa do Mar Morto.
10 anos e muitas pesquisas mais tarde, 11 cavernas ao redor do Mar Morto foram descobertas. Nelas, dezenas de milhares de fragmentos de manuscritos que datam do 3º século a.C. até o ano 68 d.C. Os pergaminhos do Mar Morto são uma vasta coleção de documentos. Eles incluem manuscritos ou fragmentos de cada livro da Bíblia hebraica, exceto o livro de Esther. Todos criados cerca de 1000 anos antes de outros manuscritos bíblicos que eram conhecidos anteriormente. Isso é um pouco do muito que podemos falar sobre o assunto. Mas vamos aproveitar que recebemos hoje em nossos estúdios Adolfo Reutemann. Ele é licenciado em Antropologia, mestre em Religiões Comparadas e doutor em Literatura e Antigo Pensamento Judaico pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Curador dos manuscritos do Mar Morto e diretor do Santuário do Livro no Museu de Israel. Não existe no mundo alguém mais preparado para falar sobre esse tema. Então, prepare-se, pois o Vejam Só de hoje já está no ar. Bom, para você que sintonizou o programa agora, depois da escalada de abertura, nós hoje estamos recebendo ninguém menos do que o curador do Museu de Israel, o lugar onde fica o Santuário do Livro, um nome muito interessante, né? Onde são abrigados os manuscritos do Mar Morto. Dr. Reutemann, a gente viu na matéria de abertura o que são esses manuscritos e tudo, só que aquilo que apareceu, os manuscritos estão assim, em peças grandes. Todos foram encontrados assim, grandões e fáceis de ler? No, obviamente muy pocos manuscritos fueron descubiertos en una situación de un estado de preservación más o menos razonable. Por rara casualidad, los primeros 7 manuscritos de la caverna número 1, localizada a 1 kilómetro norte de Qumran, estaban en un relativamente buen estado de preservación. Y también manuscritos de la caverna número 11, descubierta en 1956. La mayoría de los manuscritos son muy fragmentados. Y entre 1947 y 1956, aproximadamente 25.000 fragmentos de un manuscrito fueron descubiertos en las cavernas de Qumran. E aí, montou-se o quebra-cabeça? Já terminou esse trabalho ou ainda não? No, el trabajo de los pesquisadores ya fue finalizado de una manera muy satisfactoria, a excepción de unos 4.000 fragmentos que todavía los pesquisadores no saben exactamente cómo colocarlos en ese puzzle, ¿no? Tan problemático para reconstruir manuscritos de hace 2.000 anos atrás. Então, mais ou menos 4.000 fragmentos ficaram fora do quebra-cabeça, porque ninguém... o senhor já viu lá, né, Dr. Horowitz, esses manuscritos, quantas vezes? Algumas vezes, mas só que está em exibição, né? Aqueles que estão, a maioria não está em exibição, né? E só Adolfo que tem acesso a que estão nas bóvedas, nos depósitos do museu. O senhor, como bom judeu, consegue ler aquele hebraico ou ele é muito diferente do hebraico? É um hebraico diferente. Se eu me esforço, eu posso conseguir ler. Eu tenho que entender bem as letras. Muitas vezes são parecidas com o hebraico atual. E algumas tem que tentar fazer um esforço, mas no momento que você consegue decifrar esses códigos, já consegue ler tranquilamente. Não, eu fiz essa pergunta de propósito, porque alguns anos atrás ficou em exibição no Brasil a carta de Pero Vaz de Caminha, um português, que estava na esquadra de Pedro Álvares Cabral quando descobriram o Brasil. A carta informando o rei que o Brasil tinha sido descoberto, né? Ele escreveu em português há 500 anos, só 500 anos. E você não entende nada. Você lê e não entende nada. Né? É como se fosse de outro planeta. Imagina um texto em hebraico, sem vogais, só com consoantes, de milhares de anos. Né?
essa descoberta, além de ser uma coisa fascinante, esse fato de que pessoas no século XXI conseguem ler o que foi escrito há 2.100 anos atrás. É fantástico, é extraordinário. Doutor Reutemann, o senhor como curador desses documentos, com certeza já teve bastante intimidade com eles. Certamente. Chegou a manuseá-los. Certamente. Existe algum tipo de sentimento, de emoção, quando o senhor começou a fazer isso? Desde que estoy sirviendo como curador hace 24 años hasta hoy, siempre es un sentimiento de mucho respeto e incluso verdadera emoción de estar frente a manuscritos escritos por judeos que vivieron en la tierra de Israel hace 2000 años atrás y de alguna manera podemos conectarnos con una realidad de la sociedad, del pensamiento, de la religión de los judeos que de alguna manera virtual pueden comunicarse com você por meio dos manuscritos. O senhor já parou, sei lá, para imaginar como seriam as pessoas que produziram os documentos que o senhor tem na mão? Estos judeus vivían certamente en una realidad social muy diferente del século XXI, en la época greco-romana, y la realidad judaica, y esto es muy importante también considerar, es un mundo prerrabínico. Cuando nosotros los modernos pensamos en el concepto de judaísmo, el concepto de judaísmo que consideramos es el concepto rabínico, que fue transmitido por las tradiciones judeas literarias como la Mishnah, como el Talmud, como el Midrash. Los manuscritos del Mar Muerto nos hablan de una realidad prerrabínica. Y en ese sentido eran judeos que tenían una percepción del mundo, en muchos casos diferente a la manera que nosotros hoy evaluamos el mundo judaico. Interessante. Então é uma viagem no tempo, literalmente falando. Literalmente, quando eu tenho a oportunidade de recibir grupos ou estudantes, les digo que o estudo do manuscrito do Mar Muerto é realmente uma viagem através do tempo. E poder alcançar, de alguma maneira, este contato virtual com judeus que viveram há 2000 anos atrás. Fantástico isso. Daqui a pouquinho a gente vai ter algumas imagens também que vão ser comentadas pelos dois doutores que estão conosco. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta, é uma pesquisa que o Vejam Só faz, né, por meio do nosso Facebook, no facebook.com/programa Vejam Só, você tem uma pergunta que responda com honestidade, tá bom? Com bastante sinceridade. Vamos lá. Você sabe o que são os manuscritos do Mar Morto? Né? Então, sim ou não, tá? Se você sabe, você sabe. Se você não sabe, se tem uma vaga noção, responda não tem problema nenhum. Ninguém nasceu sabendo, tá bom? Mas hoje, quando o programa terminar, você vai ser uma pessoa profundamente conhecedora dos manuscritos do Mar Morto. Hoje o Vejam Só é especial. Estamos entrevistando o professor Dr. Adolfo Reutemann, que é o curador do Museu de Israel, simplesmente o responsável no mundo, né? Ele chefia a equipe de pessoas que manuseia e expõe os manuscritos do Mar Morto, na minha opinião, a descoberta arqueológica mais importante de todos os tempos, porque, como foi dito aqui, são milhares de fragmentos às vezes desse tamanhinho assim, né? De papiro ou de pergaminho, que foram reunidos, montados ao longo do tempo por cientistas extremamente dedicados para que eles pudessem ser lidos. E qual é o conteúdo desses manuscritos? El contenido, la enorme mayoría de los manuscritos es un contenido religioso. Tenemos en los manuscritos du Qumran una variada cantidad de géneros literarios que nos permiten conocer en profundidad el pensamiento religioso de Israel.
En ese caso tenemos materiales apocalípticos, materiales de sabiduría, tenemos interpretaciones del texto de las escrituras, tenemos materiales, regulaciones del comportamiento religioso de los judeos, tenemos más de 300 oraciones entre los manuscritos de Qumran, muchas de ellas de carácter apócrifo, que no son parte del canon bíblico. En ese sentido, la riqueza espiritual de los manuscritos de Jesús Mar Muerto nos ha permitido conocer una dimensión del judaísmo que era muito desconhecida antes do descobrimento em 1947. Houve alguma mudança na religião de Israel contemporânea à luz, claro, contemporânea que eu quero dizer, de 47 para cá, né? Por causa dessa descoberta, houve um ressurgimento espiritual, alguma coisa assim? No puedo decir en ese sentido que haya afectado de manera decisiva el judaísmo contemporáneo, pero hay que recordar que este año estuvimos celebrando solamente el 70 aniversario del descubrimiento de los manuscritos. Es decir, es un periodo de tiempo que lentamente los contenidos del manuscrito del Mar Muerto comienzan a ser asimilados por la cultura judaica. Por ejemplo, en los libros de oraciones que los judeos nosotros utilizamos en el servicio religioso, y como parte de ese servicio religioso nosotros leemos el Pentateuco, la Torá, el Pentateuco de Moisés, en las ediciones modernas de esos textos de Pentateuco empiezan a aparecer algunas variantes textuales que obviamente son diferentes al texto masorético, aceptado como texto tradicional bíblico. En ese sentido, el manuscrito de Qumran empieza a ser conocido por los judeos dentro de la liturgia judea. O senhor fala, numa entrevista que o senhor mencionou, em mudança de paradigma por causa dos manuscritos do Mar Morto, né? Foi quando alguém perguntou para o senhor, ou mencionou alguma coisa a respeito do livro O Escândalo dos Pergaminhos do Mar Morto. Foi um livro escrito por dois ingleses, jornalistas, falando sobre esse livro, né, e sobre o conteúdo dele, o senhor disse que a descoberta dos manuscritos e o estudo deles provoca, sim, uma mudança de paradigma. O que o senhor quer dizer com isso? La idea de la mudanza de paradigma tiene que ver con la manera en que los pesquisadores comprendían el judaísmo prerrabínico. Y en ese sentido podemos ver que el aporte, en muchos casos de los manuscritos, nos obligan a repensar ese concepto que parecía tan claro como es el concepto de la religión judaica. Por ejemplo, nosotros consideramos que una característica esencial de la fe judaica es el tema de un monoteísmo. La creencia de un Dios único que caracteriza la fe de Israel. Pero, por ejemplo, en la religión de Qumran podemos encontrar algo que va a ser un poco diferente a la manera de concebir la religión judaica, que es un monoteísmo de carácter dualista. Es decir, nosotros consideramos siempre el dualismo como algo mucho diferente de un monoteísmo. Y la fe qumránica lo que hace es combinar esa fe en un Dios creador del universo, pero debajo de Dios creador hay poderes que están constantemente en una guerra cósmica. El poder de la luz y oscuridad, las fuerzas del bien y del mal, las fuerzas divinas y demoníacas, que están en un constante disputa en el cosmos. Y esos conceptos de aspectos dualistas dentro de una fe monoteísta es un aporte particular de Qumran que era desconocido antes del descobrimento de los manuscritos do Mar Morto. Mas não é estranho ao Novo Testamento. Exactamente. Es decir, que este cambio de paradigma lo que hace es repensar los orígenes judaicos del cristianismo que dentro de la matriz de Qumran
permite ver una perspectiva diferente quando era visto il cristianismo através das fontes rabínicas. Pois é. Agora entendi o que o senhor quis dizer com mudança. E que mudança foi, hein? Bastante grande. Agora você já mostrou alguma imagem, Angélica? Então vamos lá, vamos mostrar as imagens que a gente tem. Ó, essas são as... Por que... A pergunta é, por que os manuscritos foram parar nessas cavernas? Algum de vocês dois tem alguma ideia? Acho que Há muitas hipóteses e teorias acerca das funções das cavernas. Originalmente, al comienzo de la pesquisa, se consideraba que la biblioteca de la comunidad do Mar Muerto, la comunidad de Qumran, quería salvar estos manuscritos de los romanos que se estaban aproximando a Qumran. Nosotros sabemos por los escritos del historiador Flavio Josefo, el gran historiador judeo de finales del século I de nuestra era, que las fuerzas de Roma, dirigidas por el general Vespasiano, que luego va a ser el emperador de Roma, alcanzan Jericó. Jericó está a unos 12 kilómetros al norte de Qumran para el verano de 68. Y entonces se consideraba que cuando llegan las noticias de la aproximación del romano, los qumranitas colocan en las cavernas los manuscritos. Hoy la hipótesis ha sufrido una mudanza muy significativa, tratando de entender que distintas cavernas tenían distintas funciones. Por ejemplo, la caverna número 4, que aparecía recientemente ahora en la imagen, que está frente a los edificios de Qumran. Solo en esa caverna. Essa aí é a 4? não. La caverna es otra perspectiva de caverna número 4. Solo en esa caverna fueron descubiertos 15.000 fragmentos de manuscritos. Y cuando fueron reconstruidos por los pesquisadores, hoy tenemos cerca de unos 600 a 650 manuscritos, muchos muy fragmentados, la mayoría o pergamino y solo una minoría o papiro. Y seguramente esta caverna servía como un tipo de depósito de los materiales de la comunidad. Pero, por ejemplo, la caverna número 7, que está ubicado en el plató de Qumran, es muy diferente. En esa caverna se encontraron manuscritos solamente en greco. Então isso... Significa que entonces las cavernas eran utilizadas no solamente para propósitos diferentes, pero también hoy los pesquisadores consideran que probablemente llegaron a las cavernas de Qumran manuscritos que no solamente pertenecían a la comunidad de Qumran, sino probablemente a otros grupos o sectas do judaísmo da época greco-romana. Interessante. Houve uma organização, arquivaram os documentos, não só guardaram lá, eles arquivaram, né? Com alguma intenção. Uma lógica. Hã? Com alguma lógica. Lógica, interna. Exatamente. Para talvez recuperá-los depois. Né? Agora, os romanos destruíam os documentos. Nós sabemos, por exemplo, que havia povos que, quando conquistavam uma cidade, reduziam ela a cinzas. Né? Inclusive, a biblioteca de Alexandria foi reduzida a cinzas. Os romanos faziam esse tipo de coisa também? Os romanos arrasavam com tudo, né? Vão destruindo durante a segunda revolta, a grande revolta dos judeus contra Roma. Na segunda revolta, perdão, a grande revolta de judeus contra Roma, a destruição do segundo templo, os romanos arrasavam com tudo. Então, provável, né, que na caverna 4, que era esse depósito de livros, então na biblioteca, também achavam prateleiras, né, com estantes de livros, e também restos de um soldado romano que passou por aí que arrasou com tudo. Neste caso, tenho que afirmar, desde el punto de vista de la pesquisa, que no tenemos ninguna argumentación en favor de esta hipótesis y probablemente los romanos no hayan tenido conocimiento de lo que estaba en las cavernas propiamente dichas.
Vou fazer uma pergunta que nunca ninguém fez para o senhor. Quem escreveu os manuscritos do Mar Morto? Ua. Hay que tener en consideración que los manuscritos del Mar Muerto tienen una datación de unos 300 años que van desde mediados del século III antes de la era común a mediados del século I de nuestra era. Es decir, tenemos unos 300 años de manuscritos. La comunidad del Mar Muerto, según los pesquisadores contemporáneos, se conforma para finales del século II antes de nuestra era y comienzos del século I, que en algún momento arriban a la zona de Qumran. Es decir, que obviamente tenemos materiales que son mucho más antiguos que el origen de la comunidad. Y por lo tanto no podemos atribuirlos a la comunidad. En otros casos, esto es muy fascinante, el estudio de la escritura de los antiguos escribas, cuando son estudiados por los paleógrafos, que son los estudiosos de la escritura, puede identificar la identidad de los escribas. Y entonces lo que se puede es seguir a un escriba y podemos identificar que el mismo escriba escribió varios de los manuscritos. Ô, doido, chega-se a esse nível, A esse identificar nível um indivíduo. que podemos entender el individuo, no sabemos la identidad de este individuo, pero podemos seguir que esa misma persona tiene un mismo estilo de escritura. Que coisa magnífica essa pesquisa, hein? Agora, eu sei que foram encontradas várias cópias do livro de Salmos, né, e de outros livros, mas se fala demais no livro de Isaías. Por quê? Este es un punto muy significativo. Entre los primeros 7 manuscritos descubiertos por los beduinos, 2 copias eran copias del libro de Isaías, el gran profeta de Israel. Cuando se descubre más de una copia de un mismo libro, la manera de catalogar esos manuscritos es siguiendo el orden alfabético, manuscrito A y manuscrito B. Certo. El manuscrito A de Isaías es una versión completa del libro de Isaías. Os 66 capítulos? 66 capítulos en el manuscrito que es el segundo más extenso, más longe de todos los manuscritos descubiertos. Tiene más de 7 metros de extensión. Nós vimos uma foto é esse aí? Esa tenemos onde en el santuario del libro nosotros tenemos el original, pero por razones de preservación del manuscrito, hoy tenemos en exhibición un facsímil. Nosotros tenemos el manuscrito original y en una de las vitrinas en la sala principal tenemos un segmento, un fragmento de original. Ahora, el profeta Isaías, tenemos 21 copias del libro de Isaías entre los manuscritos de Qumran. Es el profeta más popular en Qumran. El profeta más citado en los manuscritos del Mar Muerto es Isaías. Tenemos un género literario totalmente novedoso entre los manuscritos del Mar Muerto, conocido como los Pesharim, o son comentarios de la secta de los libros proféticos. Tenemos Pesher de Nahum, de Habacuc, y el más popular también es Isaías. Y ahora la pregunta, ¿por qué Isaías? Pero antes de contestar esta pregunta, hay que pensar en algo que usted certamente conoce. El profeta más popular del Nuevo Testamento también es Isaías. El profeta más citado es Isaías. La única historia que nosotros conocemos en los evangelios en que Jesús lee un manuscrito también es Isaías, en Lucas 4. Y otro punto muy significativo, los judeos, cuando tenemos el ritual de la lectura del Pentateuco, la Torá de Moisés, los sábados, al final de la lectura de la Torá, también hay una lectura de los profetas, que se llama la Haftara.
El profeta más popular del Haftará también es Isaías. Eso significa Bingo. que tenemos de un punto de vista objetivo, que en la tradición rabínica, en la tradición eclesiástica y en la tradición qumránica, Isaías es el más popular de los profetas. Y ahora entonces, en respuesta a la pregunta, ¿por qué Isaías? Probablemente porque el profeta Isaías era considerado a finales de la época greco-romana como el profeta que tenía la llave de un mundo mesiánico. Y por eso los distintos textos hacen una lectura de la realidad política, económica, social y religiosa de los judeus a través de un libro de Isaías. Maravilhoso isso, né? Isso é realmente fantástico. O Isaías, os cristãos chamam ele de o príncipe dos profetas, né? E vejo agora que a longa tradição judaica também o considera como um dos principais profetas. Quanto tempo ainda tem nesse bloco, Angélica? Tá. Vou fazer uma pergunta que eu fiquei em dúvida quando lia. O senhor fala também naquela entrevista que eu tive acesso sobre textos aberrantes. O que são esses textos aberrantes? Descobriu-se que houve uma grande manipulação do Vaticano, dos protestantes, e a Bíblia está toda errada e os manuscritos do Mar Morto é que provam a verdade, é isso? No, obviamente, ese tipo de expresiones tratan de alguna manera de modificar los paradigmas de cómo nosotros tenemos que ver la tradición de los textos bíblicos. El texto bíblico que nosotros hoy utilizamos en las ediciones modernas es el resultado de una versión que es conocida como la tradición masorética. La tradición masorética fue el resultado de unos 1000 años en la tradición judea, en donde se fue fichando de manera definitiva el texto bíblico. Está considerado por los pesquisadores que la mejor versión masorética del texto bíblico es el Código de Alepo. El Código de Alepo, o en hebraico el Keter Aram Tzova, es un manuscrito en Tiberias, en la tierra de Israel, en la Galilea, hace 1000 años atrás, que en algún momento en el siglo XIV arribó a Alepo en Siria, en la Siria, y después de una historia muy fascinante, en 1957 ese manuscrito llega nuevamente a la tierra de Israel. Y hoy, por casualidad o no, ese manuscrito también forma parte de la colección de los tesoros nacionales que está en el Museo de Israel, en el Santuario del Libro. Yo soy también responsable de este manuscrito. Ese manuscrito es considerada la versión masorética, más precisa del texto bíblico. Pero cuando nosotros consideramos y comparamos las versiones de los textos bíblicos, de los manuscritos do Qumrán, frente al texto masorético, en muchas oportunidades podemos ver versiones bíblicas que son diferentes a la versión masorética. Por ejemplo, el manuscrito de Isaías, que es una versión completa del libro de Isaías. Cuando comparamos esa versión con la versión masorética de las Biblias en nuestras Biblias modernas, hay más de 2600 diferencias textuales. En muchos casos, diferencias insignificantes, pero en muchos otros casos tenemos o letras, o palabras, o oraciones enteras que aparecen en una versión y no aparecen en otra. Y usted claramente puede entender que cuando hablamos de la palabra de Dios y cuando queremos entender el mensaje divino, tenemos que establecer un texto. Claro. Y por lo tanto, la fijación de un texto por los pesquisadores es parte de un proceso crucial para entender la formación del texto bíblico.
E daí a importância crucial da descoberta que foi feita e da preservação desses documentos. Eu tenho que terminar o bloco. No próximo bloco a gente vai falar sobre o Santuário do Livro. Você sabia que existe um lugar chamado Santuário do Livro lá dentro do Museu de Israel? Pois você está falando com o responsável por esse santuário. Por que tem esse nome? Já, já. Pois é. Vamos lá, estamos hoje conversando, que privilégio esse, hein? Com o doutor Adolfo Reutemann, que também é professor e curador do Museu de Israel, responsável no mundo pela equipe que toma conta dos manuscritos do Mar Morto e também responsável por um lugar chamado Santuário do Livro. Eu gostei demais desse nome, não sabia que existia esse nome, né? Por que tem esse nome, o Santuário do Livro, e ele parece ter um formato todo diferente? O Santuário do... É esse aí? Oh? Uau! Okay. Você está se sentindo em casa, Adolfo? Sí. El Santuario do Livro fue inaugurado el 20 de abril de 1965 y fue la primera sala del Museo de Israel abierta al público. El museo se inauguró el 11 de mayo de 1965. Y el nombre Santuario del Libro se debe a la fundación del Santuario del Libro, que fue establecida por el gobierno de Israel en febrero de 1955 para preservar, exhibir y estudiar los manuscritos del Mar Muerto en posesión de Israel. Eran los primeros 7 manuscritos descubiertos por los beduinos en la caverna número 1. Pero lo que es muy significativo es, obviamente, el nombre original es en hebraico. El Santuario del Libro en hebraico es Eichal HaSefer. Sefer es libro. Y Eichal, que la traducción en español es santuario, o en portugués es santuario, en hebraico es uno de los nombres del Templo de Salomón. Para você, el Templo de Salomón es muy conocido, porque incluso está aquí en São Paulo. O senhor já foi lá? Já foi? Não fuiste, não? Já fui. Gostou? Es muy impresionante, muy impresionante. Y tengo que considerar que el concepto de templo es la llave para entender este museo. Porque los arquitectos, 2 arquitectos, uno americano y uno europeo, que ya era americano en las décadas de 50, construyen un museo que tiene todas las características de un templo secular. Por ejemplo, el espacio interior de Santuario do Livro tiene 3 salas. La primera sala es en los museos una sala de orientación. La segunda sala es una sala de exhibición de artefactos arqueológicos. Y la tercera sala es precisamente donde están los tan mundialmente famosos manuscritos del Mar Muerto. La división tripartita no es casualidad. También el Templo de Salomón tenía 3 salas. Y la sala equivalente a la exhibición del manuscrito del Mar Muerto era Santo dos Santos. Ah, tinha que ser o Santo dos Santos. Claro. Es decir, que acá hay una manera muy sofisticada de hacer una lectura del espacio interior del Santuario del Livro, de alguna manera dialogando com o conceito do Templo do Salomão. Muito interessante isso, realmente bonito. Agora, você sabe que o telespectador, telespectadora, né, o Dr. Ariel Horowitz, que está conosco e que é o diretor do Instituto Moriá Internacional lá em Israel, amigo e conterrâneo do Dr. Reutemann, estava me dizendo aqui, o professor Reutemann organiza tours. Como é que é isso? Nós, como Moriá, Instituto Moriá, nós fazemos programas acadêmicos em Israel. O que significa isso? Você vai para Israel a passear, mas também você vai voltar para o Brasil sabendo. Ou seja, a gente faz programas, um roteiro de 10 dias, por exemplo, diferentes lugares, acompanhado por historiadores, por arqueólogos. E na ocasião do Dr. Adolfo Reutemann, ele também é nosso assessor acadêmico
aquele que escreve os programas, a lógica pedagógica dos programas. E dos pontos mais importantes dessa visita a Israel, nossos programas, é quando vamos para o Museu de Israel. Agora, eu sempre faço essa equivalência. Imagina você vai para o Louvre, Museu de Louvre, em Paris, e você pode ir com um guia para ver a Mona Lisa. Ou você pode ir com um diretor do Louvre. Belo guia, né? A Mona Lisa. Mesma comparação posso fazer aqui. Uma coisa é com um guia e outra coisa com Adolfo guiando no Santuário do Livro, uma explicação que não tem guia que possa explicar uma coisa assim. Claro. Um nível de profundidade muito alto e muito enriquecedor. A testemunha de muitos dos nossos participantes dizem isso, que o momento mais importante da visita foi justamente no Museu de Israel, no Santuário do Livro, com Adolfo. O senhor é religioso? En mi pasado he tenido realmente una experiencia religiosa, e incluso como parte de mi pasado en una villa, tengo una ordenación rabínica. O senhor é rabino? Eu era rabino. Es decir, tengo todavía la ordenación rabínica, ¿sí? Pero no soy un activo rabino. Eu faço essa pergunta, me permita, por gentileza, com todo respeito, mas eu faço essa pergunta porque ao longo da entrevista o senhor deu a entender que a tradição rabínica deu uma prejudicada, distorceu um pouco o judaísmo original. Ou eu entendi errado? No. Que fue una conclusión de mi... No. Lo que hay que entender es la perspectiva. Mi perspectiva del judaísmo está la clave, la llave, está en la historia. Es decir, entender la civilización judaica como una civilización en constante desarrollo. Y de la misma manera que nosotros podemos entender que la tradición bíblica sufre una mudanza en la época del Segundo Templo, ese judaísmo también vuelve a sufrir otra mudanza en la época rabínica. Y dentro de la época rabínica tenemos también otras mudanzas hasta el judaísmo contemporáneo. Qual desses judaísmos o senhor prefere? Es una pregunta muy provocadora. Yo diría lo siguiente, el judaísmo contemporáneo lo que hace es una lectura histórica, crítica del pasado de Israel. Y tengo que reconocer que a nivel personal, esa lectura me transforma en una persona libre, una persona que puede evaluar de una manera crítica su tradición, en donde trata de encontrar elementos con los cuales yo me puedo identificar como un judeo moderno, en donde el judaísmo se transforma en algo significativo para mi vida contemporánea. Y no aceitar simplemente la tradición porque es tradición. En ese sentido, a diferencia de un judeo muchas veces que vive en el mundo de la tradición, interpreta el pasado proyectando su realidad judea en el pasado. Por ejemplo, es muy común entre los judeos que cuando hablamos de Moisés, nosotros agregamos el calificativo Moshe Rabbeinu, Moshe el rabino. Obviamente, Moisés del mundo bíblico estaba mucho alejado de la figura del rabino, pero la manera de percibirlo es una perspectiva rabínica, es una perspectiva anacrónica y ahistórica de la figura de Moisés. Y en muchos casos, los judeos a lo largo de la historia evaluaban la tradición desde una perspectiva anacronista. Uno de los mayores logros del judaísmo contemporáneo, en ese diálogo tan fructífero con los europeos, en la época del iluminismo, a finales del siglo XVIII y XIX, cuando los judeos comenzaron a estudiar las fuentes históricas, la historia, la crítica literaria en Berlín, en Viena, y empezaron a hacer una lectura de su tradición desde una manera y perspectiva histórica, lo que hace es colocar al judaísmo como resultado de historia.
Y en ese sentido, es ese judaísmo que me resulta tan atractivo como intelectual. Originalmente yo soy antropólogo y después terminé una maestría en religiones comparadas a la Universidad Hebrea de Jerusalém, y esa perspectiva me resulta muito significativa para mim. Com certeza. Muito da fala do senhor, depois do programa eu queria trocar umas palavrinhas, porque a gente percebe uma sede de uma espiritualidade na condução da fé ou daquilo que a gente pode chamar de religião, e não apenas um apego à tradição e a costumes. Isso é isso fala muito comigo aqui dentro. Agora, voltando lá para os manuscritos do Mar Morto, é possível, por exemplo, estudando os manuscritos, conhecendo aquela época, entender a figura mais esquisita que existe no Novo Testamento, chamada João Batista? Ele é muito estranho. Essa é uma figura muito significativa e precisamente no último Congresso Internacional em Jerusalém, em celebração do 70 aniversário do descobrimento do manuscrito do Mar Muerto, todo este congresso estuvo dedicado ao tema do deserto. E minha pesquisa y próxima presentación escrita en las colección de artículos está dedicado precisamente a la figura de João Batista. Eu não sabia disso. No. Y realmente la figura de João Batista es una figura muy atractiva. Y uno de los elementos que encuentro fascinación en la figura de João Batista es el tema del desierto, que es la clave en la teología de João Batista. Y precisamente, como usted bien conoce, tenemos la historia del nacimiento de João Batista en capítulo 1 de Lucas, y después del anunciamiento por el arcángel Gabriel, no raconta el Evangelio sobre la infancia de João Batista, y solamente al final del capítulo dice que se crió del desierto, sin explicar qué razones llevan a João Batista a la vida del desierto. Y después, cuando nosotros lo encontramos predicando el mensaje escatológico, ya está en el no desierto. Y solamente en Mateo se hace la mención específica que es en el desierto de Judea. Pero lo que creo fascinante, y fueron los temas de mi pesquisa, es que siempre consideramos el Evangelio de João como el más teológico de todos los evangelios. Pero irónicamente, el Evangelio de João es el mejor de todos los evangelistas que conocen la geografía verdadera de la tierra de Israel. Y por eso João, en dos oportunidades, claramente hace referencia que cuando Jesús tiene que encontrarse con João Batista, es del otro lado del Jordán. Y en ese sentido, probablemente, la tradición histórica de João Batista era que el João histórico predicaba y realizaba las abluciones de bautismo en la parte de la actual Jordania, que es la zona de Wadi Harar. Y tenemos tradiciones de la época bizantina, a partir del siglo IV, que los viajeros identificaban el lugar específico en donde era el bautismo de João Batista en la zona de Wadi Harar. Y lo que es muy interesante es que Wadi Harar y el lugar de actividad de João Batista no está muy longo de Qumran. Es el área del norte del Mar Muerto. Significa que la figura de João Batista tiene un fuerte significado simbólico. Y tiene que ver con la perspectiva de João Batista de la aproximación de la escatología, del final de los tiempos. Y ese espíritu de final del tiempo es también que encontramos en los manuscritos del Mar Muerto en la comunidad de Qumran.
Que era uma comunidade que havia se retirado das cidades. Eles viviam como monges ou não? El término monje es un poco confuso porque obviamente nosotros el término monje lo identificamos con el cristianismo. Pero en realidad Qumran nos muestra un grupo de una seita judea que muchos pesquisadores quieren ver algún tipo de relación con los esenios, un grupo muy misterioso entre los judeos de esa época, que estaban en disputa con los sacerdotes de Jerusalén y el templo. Y aquí un tema para reflexionar. Nosotros sabemos que los orígenes de João Batista también era sacerdote, porque el era sacerdote. Y es muy significativo que João Batista no funciona como sacerdote. No tenemos ninguna actividad de João Batista que esté relacionada con el templo de Jerusalén. Pero por el otro lado, el bautismo de conversión de los pecados, como aparece en el Evangelio de Marcos, es muy significativo porque en el judaísmo de la época la única manera de obtener perdón de los pecados era por medio del sacrificio del templo. Y entonces el bautismo, de alguna manera, lo que hace es una alternativa polémica con el templo de Jerusalén. Y en el último libro publicado en España sobre el templo de Jerusalén, tengo una tercera parte de mi libro dedicada a la polémica sobre el templo de Jerusalén y considero a João Batista como una polémica simbólica contra el templo de Jerusalén. No hay ningún texto expreso en donde João Batista, por lo menos en los evangelios, claramente o expresamente polemice con el templo de Jerusalén, a diferencia en el caso de Jesús, como tenemos claramente en Marcos 11, en los paralelos, donde critica el templo de Jerusalén. No tenemos esa misma perspectiva en João Batista, pero en mi modesta manera de comprender a João Batista, toda la actividad de João Batista es ofrecer una polémica, una alternativa polémica al templo de Jerusalém e aos sacrifícios. Que eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. O sacrifício no templo é que garantiu o perdão dos pecados. E o batismo é um rompimento. E ele era filho de sacerdote. Puxa vida, muito instrutiva a entrevista com o senhor hoje. Quero agradecer demais. Dr. Horowitz, o Dr. Reutemann veio ao Brasil para participar. Nós estamos já fazendo uma tradição que cada ano estamos organizando o Congresso Internacional de Arqueologia Bíblica. Estamos trazendo para o público aqui no Brasil e em outros países também, vamos fazer no México, na Argentina, em outros lugares, o que chama essa ciência recente, chamada arqueologia bíblica, que justamente é aquela arqueologia que vem a contextualizar o texto bíblico. Tem uma febre, um desejo muito grande de achar achados arqueológicos que reforcem a Bíblia. Eu gosto menos dessa orientação, gosto mais de dar o contexto ao texto. Então, estamos trazendo essa costume de congressos internacionais. O Dr. Reutemann está, nessa ocasião, agora para o congresso, o segundo congresso internacional, que já está todas as inscrições fechadas, mas vai ser realizado no UNASP, na Universidade Adventista, em Engenheiro Coelho, entre os dias 15 e 18 de novembro. Amanhã já começa, amanhã à noite. E já temos o próximo ano, vai ser aqui em São Paulo, é uma universidade Mackenzie, que vai ser para o ano que vem. E já temos agenda para vários... Sempre nessa época do ano? Não, saiu assim, porque tem um feriado, então a gente tenta aproveitar esses feriados, já que estamos trazendo palestrantes internacionais. Não só Adolfo Reutemann está chegando, temos, por exemplo, um professor da Universidade Hebraica chamado Dr. Oren Gutfeld, que achou justamente a caverna número 12 de Qumran recentemente. Ele vai estar conosco também nesse congresso. O arqueólogo Pablo Betzer, da Autoridade de Antiguidades Israelenses. E outros professores também, como Rodrigo Silva e outros que vão estar nos acompanhando. O professor Rodrigo Silva vai voltar ao programa agora no mês que vem, se Deus quiser, né? Muito obrigado, Dr. Reutemann, que Deus ilumine cada vez mais o seu caminho. Um prazer. Foi um privilégio receber o senhor e também o Dr. Horowitz
hoje no Vejam Só. Quem quiser mais informações a respeito desses congressos, inclusive para você já se planejar para o ano que vem, quem quiser fazer o tour capitaneado, né, pelo Dr. Reutemann lá no Museu de Israel, né, é só pegar os contatos que estão publicados no facebook.com/programa Vejam Só. Deixa eu ver o resultado da enquete. Uau! A maioria não conhece os manuscritos do Mar Morto, não sabe o que são. Eu achei que todo mundo ia saber. Puxa vida. Tá bom, agora você já sabe, né? Louvado seja Deus por essa descoberta tão importante. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.